Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui é Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 420 do mangá Kanoujo Karishimasu. No capítulo passado nós vimos que o Kazuya acabou indo se encontrar com a Asumi para poder pedir conselhos a ela, já que ela é muito perto, próxima, assim eu posso dizer, da Mizuhara. Só que a Asumi acabou levando o Kazuya para uma biblioteca, pegando um livro, um livro com algumas frases de impacto, de autores famosos, pro Kazuya simplesmente falar pra Mizuhara, mano, isso é muito clichê. Mas enfim, é a partir daí que nós vamos ver hoje. Antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias, vou deixar na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, aquele abraço bem gostoso pra todo mundo no canal, ó. Vocês são demais, gente, ó, se você não é membro, se torne membro, você vai ter vários benefícios. Esse capítulo começa com a Asumi ali ali na biblioteca, lembrando das palavras do Kazuya, dizendo que na verdade ele tem uma garota, pra quem ele quer se confessar, falar os seus sentimentos, e acaba lembrando também das palavras da Mizuhara, onde a Mizuhara diz, que sem dúvida ela sente algo por ele, e isso acaba fazendo ela associar, que provavelmente um tá falando do outro. Ela então acaba pegando ali um livro, enquanto o Kazuya fica ali sentado, olhando pra todo mundo, falando, nossa, isso aqui tá um silêncio, realmente é uma biblioteca, e que esse é o lugar perfeito para a Asumi, já que a Asumi não fala muito, E ele fala isso, que isso aqui é um paraíso, para pessoas antissociais, pessoas que não gostam de conversar muito, e que essa é uma maneira interessante, de passar um encontro, em um imóvel alugado, ou algo do tipo assim, Mas que provavelmente deve ter algum motivo, para a Asumi ter levado ele ali. A Asumi então acaba voltando, e o Kazuya percebe que ela tá cheio de livro na mão, o que deixa ele bastante assustado. Ele começa a ler as capas do livro, ali, ó, Confissões de Amor Sem Seleções, Palavras de Amor de Shakespeare. O Kazuya fala esses livros? Como assim? Palavras de Amor de Shakespeare? Espera, palavras de amor? Como assim? A Asumi então acaba pegando um caderno e fazendo algumas anotações, escrevendo, algumas palavras de amor, algumas confissões, e o Kazuya fica todo corado, entendendo aquela situação, e ele fala, meu Deus, eu disse a ela que estava com dificuldade, e ela está tentando me ajudar de alguma maneira, tentando me ajudar de alguma forma, viu? É por isso que estamos na biblioteca, Como sempre, ela não fala nada, mas é uma mulher de muita atitude, e de coração puro. O Kazuya acaba olhando ali para os livros, o que deixa ele mais corado ainda, e acaba dizendo, que isso deve ser frases de efeito, de filmes, de romances, e que a Mizuhara provavelmente deve gostar de filme, já que ela atua, e que, poxa, ele pode estar usando, só que ele fala assim, rapaz, como que eu vou ler isso aqui? Aí ele leu uma das frases, meu amor por você é tão profundo quanto o mar, Romeu e Julieta. Ele fica todo corado e constrangido, porque, gente, desculpa, isso aqui é muito clichê. Ele fala, espera, sério? Algo assim? Bem, é uma frase de um filme, mas claro que é dramática, mas se eu disser isso pra Mizuhara, ele acaba imaginando, falando isso ali para Mizuhara, falando, meu amor por você é tão profundo quanto o mar, por favor, seja minha. A Mizuhara fica assustada, fala, o que você tá falando? Coisa ridícula, o que você tá falando esse tipo de coisa? Que coisa horrível, que coisa nojenta. E aí ele acaba falando, nossa, eu não posso falar isso. Mas se fosse o Umi falando, com certeza a Mizuhara abraçaria ele, daria um beijo pra ele, e o Kazuya acaba associando, dizendo que confissões feitas por pessoas bonitas, com certeza daria certo. Só que não é isso, é porque o Umi, ele tem esse ar de galanteador, então ele falar isso é muito plausível, e o Kazuya não tem esse ar de galanteador. O Kazuya é um bobão, então ele falar isso com certeza ficaria muito estranho, mas mesmo assim, ele faz algumas anotações, ele acaba anotando algumas coisas, e nós vemos que o tempo acaba passando, e a Asumi e o Kazuya estão ali na escada, eles lendo, as coisas que eles escreveram, a Asumi no caderninho dela, que ela escreveu pra ele também. Ele anotou algumas coisas, mas ela também anotou, ele conseguiu umas 70 frases de filme. Ele fala, nossa, não posso simplesmente usá-la assim, mas devo começar a treinar de algum jeito, pra poder estar usando em um momento de uma confissão ali com a Mizuhara. Vemos que o Kazuya tá com aquela cara dele de pão, enquanto a Asumi olha pra ele, fala, e acaba escrevendo, algo no seu tabletzinho, perguntando, se há alguma coisa errada. O Kazuya todo corado, acaba falando, que quanto mais eu penso nisso, eu realmente não sei, se consigo dizer essas coisas, não sei se eu consigo falar essas palavras. A Asumi simplesmente coloca as mãos no joelho e acaba virando para o Kazuya, em uma clara cena de querer estar ouvindo alguma coisa. Na hora o Kazuya acaba sacando, falando, o quê?
espera um segundo. Ela está falando sério? Eu conheço essa pose? Ela está tentando me deixar praticar com ela? É isso que ela quer? E ele fala, Sumi, isso é meio constrangedor, não posso falar essas coisas pra você. E acaba falando consigo mesmo, meu Deus do céu, todas essas frases são melosas, isso tá ficando muito sério, tá muito estranho. Só que a Sumi fica ali, né, bastante apreensiva, esperando o Kazuya falar pra ela. E o Kazuya fala, meu Deus do céu, ela não vai desistir. Ela não vai desistir. E ele diz pra ela, acho que você tá certa, eu não posso dizer isso aqui de qualquer jeito, mas eu poderia dizer isso de um outro jeito, em voz alta. Ele continua olhando ali para a Sumi, né, que está muito atento e fala, meu Deus, eu sei que a Sumi é tímida com isso, mas ela está fazendo tudo ao seu alcance, né, como namorada de aluguel para me apoiar. Na hora o Kazuya acaba lembrando da Mizuhara e ele fica mais corado ainda. E ele acaba tomando coragem e diz, ganhar aquele ingresso foi a melhor coisa que já me aconteceu, porque me trouxe até você. Titanic, a Sumi começa a apertar as mãos, né? Porque, mano, isso aqui provavelmente tá sendo um impacto muito grande pra ela. O Kazuya continua dizendo, no meu coração, você é a única para mim, a noiva, no caso, noiva em fuga. Ele lembra da Mizuhara e fala, mesmo que você esteja nas costas do mar mais distante, eu zarparei para te tomar como minha, Romeu e Julieta. Mano, isso aqui tá muito constrangedor. O Kazuya continua falando ali, né? Várias frases. Gente, tem muita frase que o Kazuya fica falando e em nenhum momento mostra o rosto da Sumi, dando a entender que isso tá mexendo com ela. Isso tá sendo um impacto muito grande. Isso tá sendo do mesmo nível que foi o Kazuya explodir na mão da Ruka. O Kazuya ali dentro do carro com a Mami. Pra Sumi aqui, essas palavras, mano, muito provavelmente estão sendo tão impactantes como o que aconteceu com as outras duas. O Kazuya continua falando, essas frases são tão bregas, mas se eu me acovardar agora, como vou dizer isso na frente da Mizuhara? O Kazuya continua dizendo, você me enfeitiçou, o corpo e a alma, e eu te amo, eu te amo, eu te amo. Meu Deus do céu, sem você as emoções de hoje não passam de cascas de ontem. Nós então conseguimos ver o rosto da Sumi toda corada, mano. Ai, tadinha, cara, a Sumi tá toda corada, toda nervosa, quase se desconcertando. O Kazuya continua dizendo, eu sempre vou te amar e a seguir, Só que quando ele olha pra Sumi, simplesmente a Sumi tem um sangramento nasal. Ai, mano, foi demais, mas foi demais pra ela. O Kazuya fala, Sumi, o que tá acontecendo? Por que você tá com sangramento nasal? E aí a Sumi acaba caindo e desmaiando, cara. Eu falei que o Kazuya se confessar pra Sumi com essas palavras teria o mesmo impacto com ele ali com a Ruka, com ele ali com a Mami, porque a Sumi é mais sensível, mais fofinha, mais kawaiizinha. As palavras dele pra ela seriam como flecha penetrando o coração, mano. E o capítulo termina assim, né? Com a Sumi literalmente apagada. Desmaiou. A menina ferveu, desmaiou porque não aguentou. Viu o Kazuya falando aquelas palavras lindas, dizendo que eu te amo pra ela. E é bom lembrar que o japonês não tem essa cultura, né, gente? Não tem essa mania. Então, realmente, isso aqui é uma coisa muito grande. Essas palavras que o Kazuya falou é uma coisa muito impactante, por mais que seja só treinamento. Mas, enfim, vamos ter que esperar o próximo capítulo pra gente ver o que vai acontecer. Ficando por aqui. Tamo junto, meus otakus lindos, cheirosos e maravilhosos. Fui! Sempre esteve lá, enquanto Mizuhara só soube te deixar. Ela te escutou, te deu um ombro, foi no encontro só pra ver teu riso pronto. E a Emori sempre esteve lá, enquanto Mizuhara só soube te deixar. Kazuya abre os olhos pra enxergar, quem te ama de verdade não vai te abandonar.